Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem por aí. Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, que hoje, pessoal, não vai falar muito sobre dividendos não, certo? Eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo aqui uma sugestão, uma demanda, vamos assim dizer, de boa parte dos seguidores aqui do Clube dos Dividendos, mas principalmente do TC, do Traders Club, onde eu faço os morning calls lá todos os dias, pessoal que comentam muito sobre CVC, sobre Gol e sobre Azul. Tá? Só que, como aqui no Clube dos Dividendos, pessoal, eu não estou acostumado a falar só de gráfico, tá? E também muito menos ainda de empresas que não pagam dividendos ali com certa consistência, eu vou tentar aqui rechear um pouquinho esse vídeo para entregar mais do que só análise técnica para quem me pediu, tá? Azul, Gol, CVC, essas três demandas que são de setores muito conectados, tá? Então as pautas do vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo diferentão aqui no Clube dos Dividendos, serão curva de juros, relatório da Ambima e por que é importante, essas empresas em relação ao CDI, a inflação e os seus períodos, o que tem de bom, o que tem de ruim, tá? E aí sim a gente cai em análise técnica de CVC, Gol e Azul, tá? Então novamente, pessoal, vou passar pelo disclaimer aqui rapidinho. Não é um vídeo normal aqui do Clube dos Dividendos, segurem as pontas aí, tá? É uma demanda que eu tenho percebido aí nos comentários que eu sempre anoto. E como eu falei, aqui no Clube dos Dividendos eu geralmente posto o seguinte, pessoal: cenário macroeconômico, a narrativa desse cenário macro, fundamentos, valuation e aí análise técnica. Nesse vídeo aqui vai ser curiosidade e análise técnica, porque são empresas que passam por momentos difíceis. Eu nem vou entrar muito no mérito aqui dos fundamentos, vou entrar mais no comportamento e trazer para vocês um insight, tá? Um insight que pode ser muito valioso para vocês a melhorarem timing, tá? Melhorarem timing para esse tipo de companhia ou esses tipos de companhias que estão mais sensíveis ou são mais sensíveis ao macro do que ao micro, ou seja, os seus próprios fundamentos. Certo, pessoal? Então vamos lá. Primeira parte do vídeo, e é clássica aqui do canal, enquanto eu clico em botão errado e apareceu uma tela X, tá? Mas o primeiro gráfico, pessoal, é sobre a curva de juros. Então aqui eu só quero colocar para vocês o seguinte: quando nós temos curva de juros abrindo, tá? O que é curva de juros? Né? Vocês podem ouvir falar de curva de juros DI, juros futuro, etc. A curva de juros tem vencimentos específicos, todos eles em janeiro de cada ano. Tá? Então esse que eu estou pegando aqui é 2025. E nada mais é uma representação, a grosso modo, de quanto que a Faria Lima está querendo que o nosso BC coloque de juros, ou que tenha de juros Selic no vencimento. Então hoje, para janeiro de 2025, que é esse gráfico aqui, os investidores estão apostando, vamos assim dizer, que o Roberto Campos, não vai ser mais o Roberto Campos, mas que o Banco Central vai ter Selic a 12%, a 11,98% não existe, então a 12% em janeiro de 2025. Essa é a curva de juros. Tá, a expectativa do mercado, que é tão importante nos relatórios aí do BC. Roberto Campos é um cara que dá muita atenção à expectativa, tá? Também atenção à inflação corrente, óbvio, mas também à expectativa. Aqui está a curva curta, 2025, você pode pegar 2030 e tudo mais. Essa curva, pessoal, essa expectativa subindo, esse gráfico subindo, tá? Quer dizer que todas as empresas que têm dívida em CDI estão tomando pancada, porque está ficando cada vez mais cara a rolagem, por exemplo. Tá? Então, curva de juros para cima não é bom para as small caps, não é bom para empresas de consumo. Tá? Essas três empresas que eu comento com vocês, elas estão conectadas, pessoal, ao pior dos mundos. Elas estão conectadas ao dólar. Tá? Se o dólar subir, fica a passagem mais cara. Para a CVC também fica um pouco mais complexo em determinada fonte de receita dela, principalmente para viagens internacionais. Pacotes internacionais, tá? Elas estão conectadas ao petróleo, que ultimamente é uma montanha-russa, tá? O melhor momento da CVC, por exemplo, tá? Foi quando nós tivemos uma derrocada ali do petróleo, isso em 2015 aproximadamente. A CVC foi muito bem em 2016, aproveitou a alta da bolsa, tá? Então petróleo, duas cocitas aqui que são difíceis, né? Quando um sobe, outro cai, quando um cai, outro sobe, então já é difícil por si só, tá? Ter ali um macro favorável 100% para o setor. Principalmente para as aéreas, CVC um pouquinho menos. E depois o terceiro, juros, pessoal, porque essas empresas rodam com dívida alta. Então elas precisam captar barato. Então é importante ter acesso a crédito. Crédito é muito importante para essas companhias. Organicamente o fluxo de caixa ali não é tão saudável pela natureza do mercado, isso muito pelas aéreas. CVC é um bicho diferente, a gente pode falar de concorrência, de novos sites, aplicativos, etc.
Então, pessoal, esse cara subindo, ruim para as companhias. Só que agora ele está estabilizando. Veja que a curva de juros, a expectativa está, lateralizando. Certo? Por isso que quando eu for falar no gráfico, o fundo está muito próximo, pessoal. Só a alta que pode demorar um pouquinho. Um outro insight para vocês, pessoal. Querem saber quando que a sua small cap vai conseguir reverter a tendência de baixa para alta? Não só de baixa para lateralização, como eu acho que vai acontecer para o fluxo, vamos dizer assim, macroeconômico, né? Um fluxo mínimo. Mas reverter para alta, entre na Ambima. Vou tentar deixar esse site para vocês aqui na descrição, tá certo? E entrem aqui no boletim dos fundos, tá? Venha no ano de 2023, 2022, etc. Tá? E pesquisem, tem relatório mensal, tá? E aí vocês vão ter o relatório, mas também o gráfico, tá? O relatório, mas também o gráfico de quanto que está saindo ou entrando em fundos de renda fixa, em captações líquidas aqui de multimercados. E esse é o principal, pessoal. Aqui você tem que, pelo menos um trimestre aí, cheio de entrada e não de saída, tá? Cheio de entrada e não de saída. E pelo contrário, a gente vê que o verde é o mês, saída, o laranja é o ano, 2023, saída, e aqui azul nos últimos 12 meses, saída. Então, não. Você tem que pelo menos ter aqui, tá? O trimestre, o mês ficando verde, e aí você pega o histórico dos últimos 3 meses, faz essa pesquisa, pode até montar uma planilha, o pessoal da Genial faz uma planilha bem bacana, né? O Roberto Mota lá, mas precisa de fluxo, pessoal, porque não é o nosso dinheiro, infelizmente, que faz as ações caírem, é esse tipo de fluxo aí, é o gordo, é o grande, tá? Essas empresas, quando a bolsa esteve em alta, pessoal, bateram o CDI, bateram também, muito provavelmente, o seu banco, a sua elétrica, tá? Então, é um setor apimentadíssimo, que você tem que ter tempo para operar, tá? É difícil ser holder e acho que não vale a pena ser holder, tá? Mas vale a pena ser trader, ser tático nesse setor, tá? Porque quando sobe 100, 200, 300%, tá? E no caso de uma CVC, por exemplo, ainda te molha um dividendo ali. Pode acontecer um dividendo, tá? Então é bem importante essas empresas aqui batendo a linha verde, que é o CDI, tá? Durante 2016 até 2020, aí a queda de 2020 todo mundo foi pro buraco, mas depois a recuperação, tanto a Azul como o Gol conseguiram se recuperar. Quem ficou para trás foi a CVC, tá? Quem foi a melhor delas no período de alta da bolsa, pessoal? O Gol, tá? Como curiosidade para vocês, Gol. Quem é a pior agora? CVC, tá? E a Gol é a menos pior. Então talvez tenha um indicativo aí de que a Gol é mais preterida pelos investidores. Bom, vamos lá, análise técnica, pessoal, para vocês rapidamente. Então, o CVC, começa com esse gráfico desde o IPO. Sempre o alvo máximo, o melhor, o doce, será o IPO, 12,20, 11,50. Tá? No momento atual, taticamente, quais são os pontos? Não tenho nada de suporte agora, pessoal. Só no 2,33, 1,92. Tá? Primeira parada, 3,12. Segunda, 3,86, 4,8. E aí a de equilíbrio aqui, ó, com essa curva de juros lateralizando, pessoal, e talvez com o fluxo entrando aí com o possível corte de juros para segundo semestre ou para o ano que vem, 6,65, 6,84 no médio prazo. E aí já considerando longo, sendo 2 ou mais anos, para um trader é longo, eu acho, né? 12,20, 11,50. Tá certo? Então, 1,92, 2,33 para a CVC. Passa do CVC, vou para Gol, tá? A Gol mais complexa, tá certo? Então, ela deve pipocar entre 5,67, 5,80, tá? Até 9,21. Então, aqui eu acho que é a grande oscilação para o segundo trimestre. Pessoal, qual que é o alvo para a Gol aí no médio prazo, se você acredita na recuperação da companhia, pessoal? Aí, o céu é o limite, porque a Faria Lima realmente vai muito bem quando o mercado está em alta, tá? Então, ela realmente conseguiu aqui bater o seu IPO de longe, tá? Quando a Faria Lima veio de alta, tá? O IPO está aqui na faixa, deixa eu trazer para vocês, tá nessa faixa dos R$21, tá? Ela chegou aqui a 40 reais, tá? Então quando sobe bastante, pessoal. Agora eu vou colocar para vocês, a situação não é das mais favoráveis, porque nós temos aí petróleo e dólar em alta, então é uma pressão forte, né? Coisa que não aconteceu em 2016, não aconteceu em 2015, 14. Tá? Só o dólar começou a subir, o petróleo não. Então eu, pessoal, infelizmente coloco Gol e Azul, tá? Mas principalmente a Gol aqui em 2,64, 2,83, 3,56, 4,43 como possíveis, tá? Os juros tá me pedindo parada. Parada onde? Em 5,67, 5,80. Só não sei o dólar, tá? E petróleo como vai ficar. Então eu vou trazer para vocês 5,67, 5,80, 9,21 para o segundo trimestre. Agora vocês têm aí os meus pontos de apocalipse, né? Realmente é um apocalipse aí
para a Gol especificamente, tá? Em 2,64, 2,83, 3,56, 4,43, tá? São as expectativas aí para a Gol de curto e médio prazo. Azul, pessoal, eu não tenho histórico, né? Ela tá bem abaixo do IPO, então a Azul também, lá nos 20,30 aos 24,30 é a parte próxima do IPO. Então ali eu olharia, tá? Pro IPO, esse ponto inclusive não existe mais, tá? Agora, nesse momento atual de renegociação, reperfilamento e tal, de dívida ou debêntures, que seja, tá? 7,36, 6,87, pessoal. O juros está parando de subir, tá? E estabilizando. Esse é o cenário que eu tenho para os juros. Logo, para esse tipo de ação também, a gente tem uma força ajudando a parar de cair e estabilizar. Tá certo? Então, essa é a dinâmica aqui entre 14,75, que já tocou. Inclusive, tem outros dois pontos ali, deixa eu colocar para vocês. 15,19, 15,60, tá? 15,60, 15,19, 7,36, 6,87. Essa deve ser a oscilação de Azul. Pessoal, a análise técnica é muito desafiadora para essas companhias, tá? Mas eu estou me pontuando muito mais pelos juros, tá? Que também deve ter estabilização do petróleo. Agora, quem é um pouco mais volátil, deve ser mais volátil, é o dólar, tá? Então, dólar com corte de juros aqui no Brasil e subida de juros nos Estados Unidos, ou manutenção de juros nos Estados Unidos, porque o ciclo dele está um pouquinho atrasado, não vejo tão bacana o cenário para as arreiras, certo? Tão fácil para variar. Feito isso, pessoal, agora sim, atualização para vocês, alguns insights, links da Ambima aqui embaixo, que eu acho que pode ser interessante para vocês fazerem pesquisa do porquê que não está subindo o seu small cap, pessoal, porque não tem fluxo ainda, tá? Monitorem, é uma informação que não vai na headline de Infomoney, etc, porque não é sexy, né? Mas se você acompanhar fluxo, o gráfico é uma consequência do mesmo, tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.